Bom dia! Cadê os meus adolescentes do 9º ano? Estão estudando? Eu espero que sim, hein, gente? Lembre-se, né? Ó, foco, né? Foco, olha o IFC aí chegando, tá certo? Não vamos nos acomodar nesse momento, tá certo? É momento para aproveitar, para pesquisar, para estudar, tá certo? Tivemos aí no mês de abril, aí tudo bem, de férias, folgados, mas vamos dar continuidade, tá certo? E na nossa aula de literatura, nós vamos falar um pouquinho no que a gente já tinha realmente comentado em sala de aula, a gente ainda estava em sala, quando eu apresentei para vocês o nosso paradidático, que nós vamos trabalhar, que é Entre Silêncios e Gestos, né, de Marcos Arthur, tá certo? E que é uma história bem interessante, tá certo? Que ele mostra pra gente que às vezes não precisa estar falando, né, a gente só escutar, só entender, que muitas vezes um gesto diz muito mais do que uma palavra. Tá certo? Então que a gente precisa aprender. E a nossa história, ela envolve Marcel Dantas, né? Que teve como apelido de Tabó, tá certo? Nós falamos um pouco sobre isso em sala. Vou conversar um pouco mais com vocês. Tem aluno que ainda não tem o livro, mas nós vamos precisar que vocês façam um exercício. Ao final dessa aula vocês vão receber em PDF para que vocês respondam, tá certo? Essa atividade, vocês vão ter toda uma orientação nos grupos do WhatsApp, tá? O aluno que ainda não estiver fazendo parte desse grupo, que vem à escola, que dê o seu número, que participe, que fiquem realmente atenados, tá certo? Então vamos lá. A história começa onde ele fala, né, que quando criança ele diz assim, né? Bem no início ele diz assim, ó, quando eu era pequeno, né, no caso nós estamos falando aqui de Marcel Dantas, né, quando eu era pequeno, meu nome completo nada tinha a ver comigo. Aliás, convenhamos, nenhuma criança tem cara de Marcel Dantas Mascarenhas, né? Hoje, aos 18, quase 19 anos, já adulto, sem crises, gosto dele e ele se encaixa bem em mim. Então ele começa a mostrar que quando ele era criança ele não gostava do nome dele, é isso? E aquele nome, na verdade, ele dizia que era estranho para qualquer criança. Mas hoje, ele já com quase 19 anos, ele já até gosta, já entende até a questão do nome dele, ok? Aí ele fala, um pouquinho mais na página 10, ele diz assim, ó: apesar de eu me virar bem com o meu inglês tosco, tive que aprender francês por conta dos testes de proficiência, pois esse era o primeiro critério de avaliação para eu integrar numa universidade francesa. Então ele fala, ele chegou a entrar numa universidade francesa, né? E para isso ele precisou falar um pouco do francês, mas ele estava muito feliz por mais daquilo, ele tinha realmente foi buscar resultado naquilo que ele queria, tá certo? Ele diz assim, pretendo agora nas minhas férias voltar ao Brasil para passar uns dias com a minha família. Aí ele fala da família dele, o pai, que é o pai Celso, né? A mãe dele, Cibele, e a irmã dele, Márcia. Aí ele diz assim, queria muito que eles viessem para cá, e sei que eles também queriam muito, né? Por sinal, a cidade é incrível, né? A cidade luz, né? E seus imponentes museus. Então, a gente sabe que ele sabia que a família tinha muita vontade de ir também, mas era um custo maior, afinal de contas eram 3 pessoas. E ele indo para o Brasil, o gasto ia ser menor, tá certo? Ele diz assim, meu pai é aquele cara que qualquer filho adoraria ter como pai de verdade, né? Isso a gente escuta muito, né? Às vezes os colegas dizem, cara, se teu pai fosse o meu pai, né? Ele tinha uma admiração muito grande pelo pai dele, tá certo? O pai dele, ele diz assim, meu pai lê muito e escreve como ninguém. Hoje ele é redator numa agência de propaganda, né? A terceira e maior agência em que ele já trabalhou. Por mais que eu me esforce, não consigo me lembrar de um só momento que ele tenha levantado o braço para me dar um tapa ou esquentar minha bunda por conta de algumas malcriações que eu tivesse feito
nem da minha irmã. Então ele mostra esse ponto positivo que para ele contava era a paciência. O pai sentava, conversava, não que ele e a irmã dele não fizessem malcriações, faziam sim, né? Eles eram crianças como qualquer outro, né? Mas o pai conversava, o pai sentava, o pai orientava, tá certo? E isso chamava muita atenção dele, né? Ele diz assim: lembro-me certa vez, aí ele fala de um episódio, num carnaval qualquer, em que peguei um furador de papel do escritório do meu pai e, escondido, comecei a picotar algumas páginas de uma revista, né, para transformá-la em confetes. Só não fazia ideia de que eu havia enchido de furos. Eram páginas de uma revista de viagem que meu pai guardava, de meu avô, cheio de anotações poéticas sobre lugares incríveis que ele gostaria muito de conhecer antes de morrer. Então, ele lembra que foi uma das vamos dizer, das traquinagens, né, das que ele fez, foi a que chamou mais a atenção dele, porque ele pegou um perfurador, né, do pai dele no escritório e pegou uma revista e começou a fazer confetes. Só que quando ele percebeu, era uma revista onde o pai guardava com muito carinho, com anotações poéticas sobre lugares que eles gostariam de viajar. O pai dele, que infelizmente não conseguiu viajar, faleceu antes disso. E o pai guardava aquela revista com muito carinho, com muito amor, e ele foi lá e picotou essa revista todinha, né? Ele diz assim: por mais que eu me esforce, ele diz assim, só não fazia ideia, né, de que isso seria a revista, né, que o pai dele queria tanto. Ele diz: meu pai, na página 12, tá certo? Meu pai, quando descobriu o que eu havia feito, me levou para um canto da sala e conversou comigo durante sei lá quanto tempo, né? Aí ele disse assim: bom pai, ainda bem que foram só algumas páginas, né? Isso ele tentando amenizar, que o pai estava muito triste, realmente ele destruiu algo que era de muito carinho do pai, tá certo? Aí o pai dele disse: não filho, não foi só isso. Imagine um pássaro, filho, que ao retornar do ninho com alimentos presos no bico, descobre a ausência de um de seus 4 filhotes. Acha que ele iria pensar: ainda bem que ainda tenho mais 3. Aquilo doeu em mim mais do que uma surra. Caso ele tivesse me dado, lancei ao vento algo não só muito valioso para o meu pai, mas também para mim, que o vento jamais traria de volta. Então o pai dele, no lugar de surrar, brigar, bater, sentou e conversou. E mostrou para ele a importância de que cada coisa tem, né? As pessoas, os objetos, né? Às vezes a gente vê isso na questão você quer muito bem algo, mas você gosta dessa... Mas a pessoa gosta, é o sentimento de alguém. Tudo é importante. Eu tenho 10 filhos, morreu um, não vai ter... Não existe isso. Todos eles são importantes, né? E o que ele ressaltava muito do pai dele, justamente de Celso, era isso, essa paciência que ele tinha de conversar e de mostrar a essência, né, de cada coisa. Tá certo, gente? Continuando, ele falava também, né, que a minha irmã e eu também não temos lembranças de surras, né, que a minha mãe pudesse ter dado na gente. Ele também fala da mãe, né, Cibele, né? Cibele era uma bibliotecária, sempre trabalhou em pequenas bibliotecas de escola, mas hoje ela trabalha meio período em uma biblioteca pública, né? Diz que quase sempre à tarde, organizando livros, atualizando catálogos, né, digital, orientando as pessoas e etc, certo? Ele diz assim, ó: minha mãe, além de bibliotecária, ela também era atriz. Nunca teve a pretensão de ser famosa, né? De sair aí no meio do mundo. Não, ela é uma doçura, né? Do jeitinho de falar, com seu gesto e tudo, mas ela sempre buscava ter menos, só mesmo por diversão. Ela tinha aquela questão de ser atriz porque ela gostava realmente de atuar, né? Na verdade, ele fala que é no grupo de teatro, né, que os pais dele tinham. Ele diz assim, ó: eu amava o jeito com que minha mãe me olhava, né, de clima doce, sereno, né?
Esse nome, o nome dele, ele até fala um pouco do nome dele, que o nome dele, Marcel, né, foi uma homenagem, né, ao mímico, né, ele fala do mímico francês Marcel Marceau, né, que ele diz que meus pais sempre admiraram e até hoje fazem questão de não esconder a influência dele nas peças de teatro que produzem. Então eles produziam peças de teatro, né? Eles faziam muita homenagem a Marceau, tá certo? E o teatro deles era dedicado justamente à arte do silêncio, né? Que seria a arte do silêncio, né? A pantomima, né? A pantomima era justamente a arte do silêncio, onde eles trabalhavam, tudo acontecia através de quê? Através de mímica, né? E toda a história a gente faz referência a quem? Né? Faz referência a Charlie Chaplin, né? O sucesso todo que teve, sem nenhuma palavra, né? Mas que envolviam todas as pessoas se emocionavam, as pessoas chegavam a chorar e as pessoas entendiam tudo o que se passava nos filmes através das mímicas, né? E isso é tão importante, a gente até parar para fazer assim, um pouquinho uma reflexão e a gente pensar como os nossos gestos são importantes. Né? Às vezes um amigo, às vezes um olhar, às vezes, gente, um sorriso, tá certo? Um gesto fala mais do que 1000 palavras muitas vezes, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá certo? Às vezes você não precisa dizer que não gostou de algo, às vezes o seu jeito, o seu olhar, o seu gesto já diz tudo e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes esse gesto magoam as pessoas, né? Deixam as pessoas tristes. Às vezes o nosso colega fica triste naquela situação, mas ele não diz, ele não fala, ele leva aquilo para casa, aquela tristeza. E às vezes a gente nem sabe quanto que ofendeu apenas com um gesto, ok? Então, gente, continuando, nós temos ele fala também que Michael Jackson também, né, ele se inspirou em um dos movimentos de mímica, né, feito também por Marcel, né. Ele fala também que Michael Jackson também fez essa referência, ok? E continuando, ele vem falando sobre como a mãe dele era inteligente, sincera, né, e tal, né. E ele falava também sobre uma colega, uma amiga dele, né? Ele fala sobre Lígia, né? Que Lígia também era super inteligente. Ele fala que admirava a sua coragem, que ela enfrentava qualquer um na escola. Por quê? Porque ele era muito tímido. Ele conta que no nosso livro, a gente vai já encerrar, mas até onde nós falamos, ele fala muito que quando ele era pequeno, ele criança, né, a mãe estava lá ensaiando e tinha um grupo de teatro e ele fazia gracinha, e ele vinha, e ele se aproximavam deles, né, fazia brincadeiras. E hoje ele é um adolescente, ele é muito tímido. Ele disse que não sabe por que perdeu toda aquela vontade, ele não tinha vergonha de brincar. E hoje ele é muito tímido, né? E na escola tem uns coleguinhas, tem uma turminha, né? Que gosta muito de fazer brincadeira, fazem, vamos dizer, rimas com o nome dele, com o apelido de Tabor, né? O nosso livro fala também como foi que surgiu o apelido dele de Tabor, né? Diz que ele e Lígia estavam fazendo um trabalho sobre os animais, né? Sobre a reação dos animais, era um trabalho de ciência, quando ela descobriu o tatu-bola. Aí ela começou a ver e perceber que o tatu-bola, para se defender dos predadores, quando ele estava muito angustiado, ele entrava na sua casca, virava uma bolinha e lá ele ficava, né? Era uma maneira que ele tinha de se defender. Aí ele pensou logo e disse que aquele animal se referia a Marcel. Marcel fez de conta que não estava entendendo, mas ela disse que realmente ele também, quando está passando por algum problema, ele não consegue desabafar, ele não consegue gritar, ele não consegue responder, ele simplesmente fica no seu cantinho, né? Leva para si aquela angústia, aquela tristeza e não consegue resolver o seu problema. Às vezes, muitas vezes na sala de aula, quem o defendia era Lígia. Ele nem achava correto ver ela passar por tudo aquilo para o defender, mas ele não tinha jeito realmente dessa defesa, tá certo? Ele fala assim, ó,
Ele falava também sobre Rosimeire, que era fazer o teatro, e ele se iludiu todinha, se apaixonou por ela, coisa de adolescente, né? Mas só que depois ela foi embora, casou, teve filhos, né? E tudo aquilo que ele escutava deixava ele um pouquinho triste, e ao mesmo tempo, né, ele sonhava com tudo aquilo que ele viveu na infância, ok, gente? Ele fala sobre essa questão quando ele diz assim, ó, da turminha, né? Ele tinha uma turminha aqui, que era o nome dos coleguinhas que o xingavam. Na verdade, a sala de aula não era toda a sala de aula que fazia aquilo com ele. Nós sabemos bem, quando falamos de sala de aula, né? Nós sabemos bem que existe isso. E lá na salinha dele, existe uma turminha formada por Laércio. Laércio era o chefão, era o que comandava tudo, tá certo? Então tinha Laércio, tinha Felipe, tinha Silvio, né? Tinha Júlio, tinha Ricardo, tinha meninas também, né? Tinha Marília, tá certo? Tinha Gisele. Então essa era a turminha que gostava de fazer chacota. Ele fala muito de uma frustração, ele dizia que tinha muito medo de chegar atrasado. Quando chegava que a aula tinha começado, e quando foi um dia, ele realmente aconteceu de chegar atrasado, e quando ele entrava eles faziam gracinhas. Ele fala também até de 2 professores, ele comenta até a questão da reação dos 2 professores, que é Adalberto e Marta, né? Ele diz que Adalberto, quando entrava, que eles faziam as brincadeiras, ele chegava atrasado na aula, uma vez ou outra que isso acontecia. Aí ele disse que Adalberto, quando a turminha começava a brincar, Adalberto chamava a atenção dos meninos, pediam para eles calarem a boca. Ele disse que ele não fazia mais do que isso, mas só em pedir silêncio para os meninos já o deixava confortável, né? Daquela situação, ele ficava envergonhado, mas ficava confortável. Só que ao mesmo tempo ele fala da professora Marta, ele era muito revoltado, porque ele disse que Marta, além de não pedir para os meninos ficarem calados, ele sabia que Marta também ria das brincadeiras, né? Principalmente até por ele ser um pouco manco, né? Ele fala que toda uma história de uma cirurgia, né? Ele fala que ele teve paralisia infantil, né? Quando ele foi criança, então ele precisou ser internado, ele teve internado, né? Ele conta até uma aventura que aconteceu no hospital, que é onde nós vamos encerrar aqui, né? Onde ele foi, ele precisou de mais de uma cirurgia. Aí na segunda cirurgia, lá no quarto onde ele estava, no hospital, tinha 2 rapazes que ele não gostou muito do jeito deles, não. Ele dizia até que eram rapazes que eram do mal, né? Ele dizia assim, esses rapazes aí são do mal. E ele começou a observar que eles ficavam fazendo brincadeira. Eles escondiam os roupões das pessoas. Ele foi uma das vítimas, né? Tabó foi uma das vítimas, entrou para tomar um banho. Quando foi pegar o seu roupão, esses rapazes tinham escondido, né? E ele ficou desesperado, saiu no hospital sem roupa, depois cobriram ele, então ele passou a maior vergonha, né? Além dele, foi vítima deles uma senhora de cabelinho branco, onde eles esconderam a bengala dela. Teve um rapazinho que eles esconderam o chapéu deles, né? Teve um senhor que ele também escondeu o roupão. O cara, quando se agoniou, ele escorregou. Esse homem era forte, ele escorregou, bateu com a cabeça, teve um problema seríssimo. Graças a Deus ficou bom, mas teve consequência da brincadeira desses rapazes dentro do hospital, e ele deu o troco para esses rapazes. O que é que ele fez? Ele ficou ali, tinha medo de denunciar, tinha medo de falar e ele ser, os caras fazerem alguma coisa com ele. Aí ele disse que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí quando foi um dia, eles estavam dormindo de manhã cedo, quando deixaram lá a bandeja com o lanche deles. E nessa bandeja tinha uns copos de suco. Ele foi pro banheiro, fez xixi em um copo descartável. Trouxe e bebeu metade do suco de cada um e completou com o xixi. Foi uma atitude feia, ruim? Foi. Mas naquele momento, graças a Deus, eles estavam com medo do pai brigar, da mãe brigar. Mas naquele momento eles conseguiram entender, né? O pai foi até a direção do hospital e o hospital realmente confirmou que eles já vinham fazendo essas atitudes há muito tempo, já estavam na mira, né, do diretor do hospital, e que graças a Deus termina tudo bem, né? Que é no capítulo que começa na página 37, que são ladrões de roupões, são esses rapazes dentro do hospital. Gente, é isso aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham realmente lido, eu espero que vocês tenham feito o resumo que foi pedido e que vocês respondam agora o exercício.
A nossa história tem muito mais, tá certo? Nós estamos só iniciando, tá certo? Na nossa próxima aula estaremos aqui para dar continuidade à nossa história, tá certo? Ver realmente o que é que vai acontecer, como é que vai ser toda essa história, como é que vai ser a história de Tabó em sala de aula, se ele vai enfrentar esse medo, essa vergonha que ele tem, né? Nós precisamos enfrentar os nossos medos, não é isso? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Um abraço bem forte e até a próxima.